Sejam muito bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Wagner Ideale, com o tema Espiritismo e Física Quântica. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita, trazendo mais esclarecimentos e reflexões para todos nós. Olá pessoal, boa noite a todos. O nosso bate-papo de hoje, Espiritismo e Física Quântica, tem como objetivo nos levar a uma reflexão mais profunda sobre a doutrina espírita, em função de um desenvolvimento científico que tem acontecido do último século para cá, do começo do século XX para cá. Também para que a gente desmistifique um pouco o conceito de física quântica, porque é muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos as pessoas dizendo, né? Ah, mas aquilo é quântico, não sei o que, quântico. Há uma infinidade de situações que todos levam para um contexto quântico, até mesmo os conceitos espirituais e espiritualistas. E é importante que a gente entenda isso e, como podemos dizer, vamos colocar os pingos nos is. Pois bem, para que nós possamos começar a falar nessa relação entre a doutrina espírita e a física quântica, parece uma coisa meio complicada de a gente tentar abordar isso, mas veja, ao estudar a doutrina espírita, nós aprendemos que o universo é composto de três partes distintas: Deus, Espírito e matéria. Muito bem. Deus. As religiões têm as suas explicações sobre o que seja o arquiteto do universo. Cada um tem lá. Há pessoas que têm uma visão até mesmo antropomórfica de Deus, uma visão greco-romana a respeito de Deus. Dentro do contexto espírita, nós vamos perceber que Deus, vamos lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando é perguntado à espiritualidade, o que é Deus? E a resposta, causa primária de todas as coisas. Puxa, o que significa isso? Em tudo está Deus. Desde daquilo que nós vamos conversar agora aqui, das forças subatômicas, das partículas de alta energia, ali está presente Deus. Até nas galáxias, até no contexto de todo o universo, Deus está ali. Mas para pensar um pouquinho. O nosso sistema solar, quando você estuda um pouquinho de astronomia, ele é grande, muito grande. O Sol é gigantesco, foge até a nossa capacidade de analisar o tamanho dessa estrela. E esse sistema solar está dentro de uma galáxia que nós batizamos com o nome de Via Láctea. E ela tem alguns bilhões de corpos celestes. A ciência hoje já conseguiu identificar uma infinidade, alguns milhões de galáxias no universo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está em todos esses lugares. Veja só a complexidade disso. Em contrapartida, além de ele estar lá no microcosmo e no macrocosmo, ou seja, ele está em tudo, ele está também em tudo aquilo que a gente nem comenta sobre Deus. Por exemplo, a física, a matemática, a química. Tudo isso pertence às leis de Deus. As leis morais são as que mais comentamos nos contextos evangélicos, espíritas, etc., se fala das leis de Deus dentro do contexto moral. Mas tudo pertence a Deus. Por isso, esse tríplice aspecto que está no universo, Deus,
espírito e matéria, é para nós começarmos a conversar. Logo no Livro dos Espíritos, algumas perguntas um pouco à frente, vai ter uma pergunta: como é Deus? Qual a constituição de Deus? E aí a resposta bem objetiva: falta em vocês ainda um sentimento para entender a constituição de Deus. Pois bem, Deus, Criador de todo o universo, Espírito, nós ainda não temos uma definição de espíritos. Se a gente for brincar e falar para uma pessoa, normalmente na rua, o que para você é um espírito, uma alma? Ele vai imaginar o quê? Um lençol branco jogado por cima, assim, com 2 furos para os olhos. Né? Isso é uma fantasia que Hollywood nos traz. A doutrina espírita nos leva a entender que espírito é o equivalente à consciência. A consciência, o nosso eu profundo. Essa pessoa que está agora aí pensando, quem está pensando não é o corpo físico, é o espírito. Quem está decidindo sim, não, quero, não quero, é o espírito. Então nós ainda não temos uma informação profunda, palpável, da constituição íntima do espírito. Nós sabemos que ele existe, pois somos espíritos. Matéria, que é a ferramenta que as ciências estudam. A religião estuda o espírito e Deus. Agora, a matéria é estudada pela ciência. Veja, e a matéria vai desde a matéria bruta, que está à nossa volta, tridimensional, até a matéria muito sutil que nós vamos discutir hoje aqui, nesse nosso rápido bate-papo sobre física quântica. Só que eu preciso falar um detalhezinho. Kardec, quem já estudou a vida de Kardec, seja por livros ou por filmes, vai ver que o professor Denizard, ele era um cientista, uma pessoa extremamente racional na sua época. Ele custou para aceitar o contexto espiritual, justamente porque o contexto espiritual fugia à estrutura da ciência daquela época. Veja, e ele não aceitava, até que ele começou a perceber uma outra forma de analisar, fugindo à ciência tradicional. O que difere o estudo da espiritualidade com o estudo da ciência? O começo das coisas. Por quê? Porque a ciência, ela parte do quê? Do nada. Do nada acontece o Big Bang, do nada acontece o nascer do universo, através de reações aleatórias, e chegamos onde nós chegamos. A espiritualidade, o contexto religioso, parte de um ponto: Deus. É aí que começa, vamos dizer assim, o conflito, porque não é visto pela ciência o contexto de Deus. E aí que entra Kardec. Kardec diz nas revistas espíritas, se nós começarmos a nos preocuparmos em ler essas revistas, ler com muito cuidado as obras do Pentateuco Espírita, nós vamos perceber que Kardec fala a todo momento que precisa unir ciência e religião. Precisa unir ciência e espiritualidade, e isso é possível. Evidentemente, muitos religiosos poderão falar: não, isso não tem sentido. Muitos cientistas também vão dizer: isso não tem sentido. Cada um está no seu campo. Não. É chegada a hora dessas coisas se unirem. E eu vou tentar explicar por que eu estou falando isso. Justamente a ciência clássica, ela começa lá no século XVII, quando Newton, né? Todos falam aí da lei da gravidade, ação e reação, que Newton criou, né, estudou e lançou para o mundo, o que nós chamamos da nova ciência. E de lá para cá,
as pessoas começaram a raciocinar mais, a pôr em dúvida certos pontos. Esse lado científico, racional, foi maravilhoso. O homem saiu do ritual, de uma série de conceitos da fé imposta, mas criou um probleminha. Nasce o materialismo, porque a racionalidade pura e simples, sem uma análise mais profunda, levam as pessoas, muitas pessoas, ao materialismo. Mas veja só, no momento em que o mundo continua nessa evolução, a ciência cada vez mais vai se aprofundando no universo material, deixando o universo espiritual para as religiões. As religiões têm os seus dogmas, os seus conceitos previamente formados, então não há muita discussão. Aparece uma doutrina chamada doutrina espírita, que permite questionar, que permite a gente discutir, colocar em estudo, questionar. Pois é, em meados do século XIX, começou aquela explosão de comunicações espirituais, que nós falamos há uns minutos atrás. Kardec ficou meio assim, mas logo depois ele percebeu a profundidade disso, foi excluído da sociedade científica naquela época, pois as pessoas, ou porque não tinham condições de entender, ou porque não queriam entender. Sabe aquela história quando Galileu fala para o clero, olha aqui na lente do telescópio, vocês vão ver lá que os planetas são redondos, estão lá no espaço. Eles falaram, eu não vou olhar isso aí não. Claro, porque se fosse olhar, eles iam ter que mudar totalmente uma série de padrões que eles tinham. Mas vamos ver que a ciência começou, nesse trabalho incansável de observação. Chegamos no começo do século XX e a ciência que se conhecia até o começo do século XX não respondia a certos problemas que o mundo estava enfrentando. Vamos lá, eu vou pegar um pedaço, eu sou professor, então eu vou pensar no giz. Eu vou pegar um pedaço de giz, vou quebrar na metade da metade, na metade da metade, vou quebrando, ele vai chegar num tamanho impossível de se olhar a olho nu, vamos colocar no microscópio e continua quebrando, vamos imaginar assim, até que eu vou chegar na menor porção de giz, que é uma molécula. É um conjunto de átomos muito bem acertado, muito bem encaixado. E aí, com um hipotético martelo, eu vou quebrar essa molécula. Eu vou ter nas minhas mãos átomos. Ninguém nunca viu átomo. Não há instrumentos para ver átomos. Nós percebemos a sua presença. Vai olhando. Agora eu pego esses átomos, que são partículas, nós chamamos partículas subatômicas, e destruo essa estrutura. Os cientistas no começo do século XX começaram a ver que o comportamento dos átomos, essas partículas subatômicas que geraram uma infinidade de coisas na nossa vida, televisão, celular, computador, tudo isso só existe porque houve um estudo das partículas subatômicas com a geração dos equipamentos eletrônicos em cima desses estudos. Só que aí teve um problema. Todas as leis que regiam a física até então, as leis de Newton, não funcionam para as partículas subatômicas, não bate. O comportamento, olha por que dessa ligação, o espiritismo, com o contexto quântico. Por que o contexto quântico gera tanta dúvida, as pessoas falam tanto nesse negócio de física quântica. Eu vou começar a falar algumas coisas agora da física quântica aqui, que os cientistas descobriram ao estudar o comportamento atômico, que você fala, mas isso não faz sentido. Não, tudo isso está matematicamente explicado.
Sim, tudo isso é mostrado em cálculo matemático, através de cientistas como Planck, de Broglie, Einstein, Schrödinger, Dirac, Pauli. São cientistas que lá no começo do século XX estudaram e levantaram todo um equacionamento matemático. Vamos lá. Todo mundo aqui já deve ter visto, às vezes em livros, o desenho de um átomo, que tem um núcleo e elétrons girando em volta. Tudo bem, esse desenho está totalmente furado. Hoje em dia, o entendimento que nós temos do átomo não é mais esse. Esse é o átomo de Rutherford, ele está ultrapassado há mais de 100 anos. Mas vamos pensar nele, né? Aquela coisa girando aqui em volta. Muito bem. Olha só, pela lei da física clássica, se eu colocar energia nesse elétron que está girando em volta do núcleo, por exemplo, luz, se eu bater luz nesse elétron, ele ganha energia. Então, ele vai girar mais rápido e vai tentar fugir do núcleo do átomo. O que a física clássica dizia? Eu amarro um barbante numa pedra e vou girando. E eu vou soltando devagarzinho esse barbante, a pedra vai se distanciando de forma, né, linear, vai se distanciando. Era de se esperar que o elétron fizesse isso. Sabe o que acontece? Na medida que você dá energia para o átomo, ele some. Ou o elétron, ele some. E ele vai aparecer de novo numa outra posição. Para onde esse elétron vai? Os cientistas não sabem. Quer que eu mostre um outro ponto? Eu tenho 2 elétrons. Eu faço com que esses 2 elétrons estejam girando no mesmo sentido. Os 2 têm uma sobreposição. Ótimo. Eu pego um desses elétrons e coloco ele a 50 quilômetros daqui. E o outro fica aqui. Se eu conseguir mudar a rotação desse elétron, aquele que está a 50 quilômetros muda também. Isso é uma coisa... como é que é? Não tem nada de científico? Não, isso tudo é puramente científico e colocado em cálculo. Por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que a doutrina espírita nos mostra não tem nada de extraordinário, é natural, é nós que ainda não conseguimos entender. A física quântica nos mostra um contexto assim espetacular, a dualidade onda e partícula. Esse elétron, quando ele está sendo examinado, ele é uma partícula. Quando ele não está, ele é uma onda. Então, essa luz que vem da lâmpada e bate no nosso rosto, meu rosto, e vai parar lá na câmera, essa luz são elétrons, que nós chamamos de fótons. Então, a física quântica, ela, até o Richard Feynman disse assim, poucas pessoas no mundo entendem realmente como funciona essa nova física, que deu lugar a tantos equipamentos eletrônicos que se não fosse ela, não existiria nenhum equipamento eletrônico. Nada de equipamento eletrônico existiria se não fosse a física quântica. E hoje, muitas pessoas têm coisa do tipo assim, eu até vi um dia desse na internet, uma pessoa vendendo uma pulseira quântica. Eu olhei aqui e falei, pulseira quântica? É pulseira que afasta radiação do Sol. E outras bobagens que tem. Por quê? Porque a crendice popular acaba acreditando, porque a palavra é bonita, né? Então, usa-se quântico para coisas que não faz o menor sentido. Mas, espera um pouquinho, eu falei uns minutos atrás que as partículas subatômicas, elas têm comportamentos meio estranhos, muito estranhos. E o Brian Cox, ele escreve assim, a teoria quântica é talvez o principal exemplo de algo infinitamente esotérico, tornando profundamente útil. Não teria como se construir nada no mundo da eletrônica sem a física quântica, a mecânica quântica. A mecânica clássica, ela não funciona, ela funciona para um mundo macro, para a matéria em grande volume, mas a matéria muito pequena,
os átomos, os elétrons, os prótons, eles têm um outro comportamento. Por isso, no momento que nós começamos a falar sobre mediunidade, nós, dentro do contexto espírita e dos contextos espiritualistas, utilizamos da mediunidade. Fazemos da mediunidade uma ferramenta maravilhosa, mas nós não sabemos efetivamente como realmente funciona. Nós temos algumas ideias, mas a gente não sabe. Eu vou dar um exemplo paralelo. Uma pessoa chega e fala, preciso de um telefone celular. Aí o amigo fala, vai na loja tal e compra o modelo XPTO, YZ, não sei o quê, que é muito bom. Então você tem fé, porque ele falou, então você tem fé e você vai lá e compra esse modelo, porque você tem fé que vai funcionar. Você acredita que vai funcionar. Você vai lá, compra, põe o chip, não sei o quê, e funciona. A partir desse momento você para de ter fé e você passa a acreditar, porque você vivenciou. Você sabe como o celular funciona? Não, você não sabe. Ou melhor dizendo, muitas pessoas não sabem, alguns poucos da área sabem. Sabe sim que tem uma onda eletromagnética que sai do celular, que faz isso, aquilo outro, mas enfim, abrir o celular e ver aquele monte de circuito eletrônico, a gente não sabe, mas a gente usa. É o que acontece com a mediunidade, é o que acontece com o interrelacionamento espírito-matéria. Nós não sabemos ainda efetivamente toda a complexidade disso, nós não sabemos, mas nós utilizamos, nós vivenciamos. Por isso, quando nós colocamos aqui a física quântica, fazer esse paralelo da física quântica com o espiritismo, temos como objetivo tentar mostrar que muitas coisas no espiritismo têm uma explicação muito profunda. Às vezes não há assim, com meia dúzia de palavras vai se conseguir fazer a explicação adequada. É necessário um critério muito mais complexo. Mas no mundo das ciências também não. Porque uma vez um cientista perguntou a Kardec, por que a doutrina espírita não tem resposta para tudo? Ele falou, por quê? A ciência tem? A ciência tem teorias. Teorias essas que mudam na medida da evolução. E ele escreveu nos livros, o espiritismo precisa acompanhar a ciência passo a passo na medida da evolução da humanidade. E tem que fazer isso. Não tem como. As bases da doutrina espírita estão aqui no Pentateuco. É só você lembrar que Emmanuel disse para o Chico, se algum dia eu fugir de algum conceito do Pentateuco Espírito, esqueça de mim. O mesmo a Joana falou para o Divaldo, e o mesmo o professor Herculano Pires disse uma vez, quando você tiver com uma dúvida dentro do conceito espírita muito profundo, recorra às obras da codificação. As obras da codificação está ali muito bem alicerçado os conceitos espíritas. A questão toda é que necessário se faz novos, mais profundos entendimentos. Vou dar outro exemplo. Quando nós estávamos entendendo a doutrina espírita lá em meados do século XIX, a eletricidade, o magnetismo ainda era coisas de laboratório. Lâmpadas, essas coisas não tinha. Eram objetos de estudo de laboratório. Né? Pois é, então, todo o fluxo energético que acontecia entre o espírito e a matéria e tudo mais, recebia o nome de fluidos. Hoje, nós sabemos que são compostos elétricos muito sutis. Vou dar mais um exemplo. Pegue o livro Nosso Lar, que foi psicografado pelo nosso querido Chico, na época que ainda não existia nem televisão. E André Luiz diz assim, num dado momento, eu queria ver a minha família na Terra, no mundo encarnado, e eu não podia, até que um dia me deixaram assistir, me deixaram vê-los. Me levaram numa sala onde tinha, está escrito lá no livro Nosso Lar, tinha
quadros. E eu olhava para aquele quadro e do quadro eu via minha família na Terra. Alguém imagina? Alguém tem uma ideia? Que quadro é esse, meu Deus? Que ele olhava num quadro e via, vocês estão me olhando, estamos à distância, mas em função de recursos tecnológicos, estamos podendo conversar. Então, o que acontece? A doutrina espírita, ela está muito bem alicerçada nos seus princípios. A doutrina espírita, ela tem um processo de análise científica, e essa análise científica foge aos sistemas tradicionais de análise, porque não tem como. Há pessoas que vão dizer assim, então funciona mesmo o negócio de mediunidade? Faz fulano dar uma comunicação agora. Então eu vou te fazer uma pergunta. Me diz, neste momento, aonde está o elétron naquele átomo X? Não é possível saber. Existe um equacionamento matemático feito por Heisenberg, que ele é chamado princípio da incerteza de Heisenberg, quando ele diz assim, não é possível saber onde o elétron está quando ele está girando em volta do átomo. O desenho é uma coisa tão bonitinha, né? Tem aquele próton assim e o elétron aqui em volta. Sabe que distância é essa do elétron no próton? Se o próton fosse esta mesa aqui, o elétron seria este copo. E sabe a que distância ele ficaria? Se nós fosse fazer uma coisa proporcional? A mais ou menos 5 quilômetros daqui. Então você vê aquele desenhinho, parece que o elétron está bem próximo do próton. Não, ele está infinitamente longe do próton. Bom, tá, legal. E onde está esse elétron nesse momento? É um equacionamento matemático. Não dá. Se eu pegar um trem na estação A, que está a 100 km da estação B, e esse trem partir a 100 km por hora, daqui meia hora eu sei que ele está na metade do caminho. Daqui a 3/4 de hora, eu sei que ele está a 3/4 do final do caminho. Com a física de alta energia, isso não é possível. Então, por que o Espiritismo vai ter as respostas para tudo, quando o Espírito é algo extremamente profundo, complexo, que foge totalmente? Então, nós temos alguma forma de trabalhar. Vai haver uma comunicação espírita? Vai. Então vai ser feita uma preparação, vai ser feita uma preparação do ambiente, em termos de luz, em termos de pessoas. Tem todo um processo. Talvez a comunicação aconteça. Talvez não. Não é porque ela deixa de acontecer que ela não exista. Então, a física quântica, ela vai nos trazer uma nova forma de enxergar a matéria. Quem sabe? Um outro detalhe. O elétron, eu falei agora há pouco, né? Que ele está girando aqui, daqui a pouco ele some, aparece lá embaixo, instantaneamente, porque ele ganha energia, então ele vai andando nas camadas. Essas camadas são que nem prateleira de livro. Ou você põe o livro aqui, ou você põe o livro aqui em cima. Não dá para pôr o livro no meio do caminho. O elétron é a mesma coisa. Ou ele está nesta camada girando, ou ele está aqui em cima. Ou ele está mais para cima, ou ele está mais para baixo. E para ele fazer esse salto, que vocês devem ter ouvido chamar salto quântico. Esse salto quântico acontece quando o elétron se distancia do núcleo, ele ganhou energia. Quando ele se aproxima do núcleo, ele perdeu energia. E o que é essa perda de energia? A luz. Então, talvez se nós nos aprofundássemos de trazer os conhecimentos espíritas com a ciência de hoje, eliminássemos os dogmatismos, os orgulhos, as vaidades, as prepotências, e tivéssemos a humildade de juntar isso tudo, grandes descobertas poderíamos fazer.
que o Espiritismo nos oferece isso. Agora, as coisas precisam ser conquistadas, precisam ser trabalhadas. Não vai simplesmente abrir uma luz azul do céu e vai vir as respostas tudo bonitinho. Eu estava vindo para cá e eu estava pensando, a semana passada eu estava com uma dificuldade grande num circuito eletrônico lá, já fazia uns 10 dias que eu estava apanhando para resolver um problema lá, e eu não estava conseguindo, e eu apanhando. Num dado momento, eu falei, não, vou pedir ajuda, né? Vou pedir ajuda. Aí fechei os olhos, fiz uma oração e pedi aos mentores, me ajude a achar o caminho, né? Não simplesmente entregar de mão beijada, mas me dá um caminho. Eu continuei apanhando. Quando eu menos espero, a solução estava embaixo do meu nariz. Eu não estava conseguindo enxergar. Algum amigo espiritual falou, dá uma olhadinha, embaixo do seu nariz está ali a solução do teu problema que você não está enxergando. Mas custou para eu conseguir enxergar. É assim que as coisas vão fluir. Então, a física quântica, ela é uma ciência que estuda a matéria na sua forma muito sutil. E aí fica um equacionamento. Seria o espírito uma matéria muito, muito quintessenciada? Não posso falar que sim. Não posso. O perispírito é. Nós temos Deus, espírito e matéria. Esta matéria assume uma infinidade de características, desde a matéria bruta até a matéria perispiritual, que é matéria. O espírito, a gente ainda não tem condições de analisar. Nós precisamos sim vivenciar. Por isso que é muito bonito o estudo da ciência. É muito bonito nós procurarmos entender Deus, entender a vida dentro de um processo lógico, racional, mas trabalhar sempre o nosso coração, nosso cérebro com o nosso coração. Sempre precisamos fazer essa junção, né? Precisamos, acima de tudo, acima desse conceito científico, amar muito, perdoar quantas vezes for necessário, ter a humildade de entender que nós não somos perfeitos e precisamos caminhar, precisamos aprender, trabalhar muito. Disse Jesus, meu Pai sempre trabalha, então eu também trabalho. E vamos, acima de tudo, lembrar uma frase de Jesus que diz, buscai primeiro o reino de Deus, porque o resto será dado para nós por acréscimo. Esse reino de Deus não é um lugar geográfico, não é algum lugar, não, é dentro de nós. Esse é onde está o reino de Deus. E esse reino de Deus é um trabalho individual e ao mesmo tempo coletivo. Então, o que nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a física quântica, desse estudo da partícula subatômica, desse processo de energia, isso tudo, levaria aqui horas para a gente conversar e falar muitos detalhes. Mas eu quero lembrar vocês que Fritjof Capra, Amit Goswami, são dois cientistas físicos internacionais, profundos conhecedores de física quântica, se aprofundaram tanto na física quântica, tanto que se tornaram pessoas místicas. Hoje são pessoas que saem pelo mundo divulgando espiritualidade, porque eles encontraram, na hora de ir tão a fundo nos conceitos, que eles viram que não tem como separar ciência da espiritualidade. Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, era uma pessoa que falava muito em Deus. Louis Pasteur, tantos e tantos nomes, cientistas, que a gente está acostumado a estudar eles no aspecto puramente científico, material, eram pessoas que acreditavam em Deus. Vamos refletir sobre isso. Agradeço a todos por estar aqui escutando a gente. Vamos agradecer a Deus esta oportunidade bendita
E eu agradeço a vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado.